Livro O Grande Plano do Amor, de T.L. Osborne, capítulo 4. Você já não é culpado. Um homem preocupado estava presente a uma das nossas cruzadas na América Latina. Desde a juventude ele odiava os cristãos protestantes. Seu prazer era furtá-los, destruindo seus plantios, negócios ou bens. Com seus amigos ele fazia emboscadas para os cristãos do interior, a fim de roubá-los e com frequência espancá-los. Deleitava-se em persegui-los e até mesmo colaborou na morte de alguns deles. Jesus Cristo se tornara real a esposa daquele homem pouco depois do casamento. Muitas vezes seu relacionamento conjugal tinha ficado tenso por causa de conflitos no tocante à religião. Durante 19 anos, ela orara para que o marido tivesse um encontro pessoal com o Senhor. O homem estava presente à nossa cruzada na noite em que preguei sobre os sofrimentos de Cristo na cruz, descrevendo como ele foi crucificado para pagar a penalidade dos nossos pecados. Pela primeira vez na vida, ele se deu conta de que Deus criou o homem e a mulher para andar e falar com ele no jardim da sua presença. Que o homem é criado à imagem dele. Deus é amor. O plano dele é que compartilhemos esse amor. Por sua vez, o ódio, o mal e o assassínio provém de Satanás, que já no princípio levou o homem a pecar contra o Criador. Aquele homem não tivera consciência de que o pecado era a barreira entre o homem e Deus, e que ele ansiava tanto pelo convívio com o homem que sacrificara seu único filho para resgatar a humanidade dos pecados e restaurar a comunhão. De repente, a morte de Cristo se tornou uma realidade para aquele homem. Você já está perdoado. Ele nos disse: quando comecei a pensar sobre o meu ódio e os meus atos pecaminosos contra as pessoas inocentes, reconheci que todo o pecado que eu já cometera ajudara a pregar Jesus naquela cruz. Visualizava o quadro dele pendurado ali, entre dois ladrões, suportando o castigo dos meus pecados, para eu não ser considerado culpado diante de Deus. E à medida que você pregava, tornei-me consciente de que sou eu quem deveria ter sido crucificado, porque eu que cometi tais atos iníquos. Jesus Cristo era inocente, o Mestre era perfeito. Percebi que eu estava chorando, queria exclamar: por que tu, Senhor? Por que tu estás sendo crucificado? Que mal fizeste? Sou eu quem deveria ter sido crucificado. Eu sou o culpado. Aquele homem veio correndo para a frente da grande arena. Tão logo convidei as pessoas a aceitarem a Cristo. Sua esposa dedicada ficou em pé ao lado dele, enquanto aquele perseguidor dos cristãos caía aos pés de Jesus e recebia o perdão de todos os seus pecados. Tinha sentido profunda culpa e enorme remorso. Naquele momento tudo ficou diferente e ele reconheceu que Deus não levava em conta nenhum de seus pecados. Sua dívida já foi liquidada. A palavra perdoar significa conceder isenção do pagamento de uma dívida ou obrigação. Jesus Cristo pagou nossa dívida em nosso lugar. A penalidade dos nossos pecados foi plenamente perdoada, como uma dívida que foi paga. Jesus tomou sobre si a nossa culpa e sofreu a plena penalidade dos nossos pecados em nosso nome e em nosso lugar. A totalidade da dívida contra aquele que crê em Cristo é apagada. Não há absolutamente nada que Deus lance em conta contra um cristão em Jesus. Tal pessoa nunca terá de enfrentar o julgamento divino pelo pecado. Cristo já o fez em nosso nome quando ele sofreu o julgamento dos pecados na sua morte por nós na cruz. Jesus disse: eu digo sinceramente que todo aquele que ouve a minha mensagem e crê em Deus que me enviou tem a vida eterna e jamais será condenado pelos seus pecados, mas já passou da morte para a vida. João 5,24, Bíblia Viva. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8,1. Pois quem se atreve a nos acusar? A nós que Deus escolheu para sermos dele. Foi ele quem nos perdoou. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Romanos 8, 33 ao 35. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 103, 12. O grande plano do amor de Deus fornece o meio para sermos restaurados ao Pai, como se nenhum pecado tivesse sido cometido. Capítulo 5. Ele comprovou o plano do amor de Deus. Certo homem que frequentou uma das nossas campanhas ilustra tão bem o grande plano do amor de Deus quanto muitas outras de quem já tive conhecimento. Ele nascera em um lar muito pobre e, além disso, não recebera educação. À medida que lutava pela sobrevivência, começara ainda jovem a furtar. Passou também a ter relações sexuais íntimas com as moças da vizinhança. Ele as usava e, quando resistiam, abusava delas. Depois a vergonha e a culpa anuviaram a sua vida. Finalmente casou-se com uma das moças, porém não ficou satisfeito. Continuou seu estilo promíscuo de vida e não demorou muito para adquirir uma doença sexualmente transmissível. De seu casamento nasceu uma criancinha, mas as pernas dela não eram normais. Nunca faziam movimentos nem se desenvolviam. A culpa o deprimia, sabia que era o culpado por ter transmitido a doença à sua esposa e que agora a criança estava sofrendo as consequências. À medida que procurava esquecer sua falta na embriaguez, passou a ter úlceras e em seguida cirrose no fígado, não demorando muito para ficar canceroso. O preço da depressão. Havia pouca comida na mesa, as tensões se acirravam, os nervos ficavam tensos. Então as juntas do homem começaram a ficar endurecidas à proporção que se intensificavam as pressões da vida. Em pouco tempo já não mais conseguia levantar os braços, as pernas doíam quando procurava andar. Passou então a ser obrigado a usar muletas. Desempregado, com medo, ressentido, ferido pela culpa, irado, tinha ódio de si mesmo e odiava o Senhor também. Naquele estado de depressão, ouviu falar da cruzada na qual ensinávamos o Evangelho. De início ele pressupôs que éramos adivinhos ou charlatões estrangeiros logrando o povo. Porém então perguntou a si mesmo, o que perco com isso? Foi portanto manquejando de muletas para nossa campanha. A esposa foi junto, carregando nos braços o menininho aleijado. Ali escutavam o Evangelho e ensinávamos a respeito do grande plano do amor de Deus às pessoas que enchiam o campo. Nada sabíamos a respeito do caso específico dele. No entanto, o plano do amor de Deus tinha a resposta de que aquele pai com sua família necessitava. No meu ensino expliquei que Deus criou Adão e Eva, sentindo-se bem felizes, com saúde, com tranquilidade, amor e paz, abundância e propósito. Enquanto aquele homem ficava ali, apoiado nas suas muletas, olhando para o seu filhinho que não podia andar, pensou, minha esposa e eu não temos isso. Brigamos e nos odiamos, estamos doentes, temos pouca comida, estamos pobres, com medo, solitários e zangados. O começo dos problemas. Passei a explicar então que Satanás apareceu e levou Adão e Eva a duvidarem da palavra de Deus. Como resultado, perderam seu direito às bênçãos divinas e foram separados do Criador. Expliquei que daquele momento em diante, Adão e Eva se tornaram solitários e infelizes ao tentarem viver sem Deus. O ódio, a cobiça e a inveja enchiam a vida deles. Os problemas os envolviam, aumentaram as tensões nervosas, desenvolveram enfermidades. Finalmente tinha de enfrentar a morte sem Deus. Esse homem pensou, é por isso que estamos solitários e estou em dificuldades. É por isso que meu menininho não consegue andar e estou para morrer de câncer. É por isso que meu corpo está cheio de dores e dominado pelo remorso. É por isso que minha esposa e eu estamos nervosos. Estamos fora do contato com Deus. Nossos pecados nos separaram dele. O amor nunca desiste. Passei então a explicar a respeito do grande plano do amor de Deus. Citei o versículo bíblico, o qual fala que Deus é amor. 1 João 4,8, revista atualizada. Expliquei que o amor de Deus nunca desiste de nós. Além disso, citei as escrituras que dizem,
não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. 2 Pedro 3,9, parte B. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Enfatizei o versículo em Romanos 1,16 que diz: o Evangelho, as boas novas, é o poder de Deus para a salvação. O que é o Evangelho? É boas novas. Que boas novas? Naquela noite contei à multidão quais eram as boas novas. Aquele homem e sua esposa escutaram. São as boas novas daquilo que Jesus Cristo fez em favor de cada um de nós, quando Ele morreu como nosso substituto em nosso nome na cruz. Boas novas para quem? Expliquei para quem são as boas novas. Para todo aquele que pecou. Jesus carregou os nossos pecados a fim de que não precisássemos carregá-los, mas fôssemos perdoados e recebêssemos a sua paz. Boas novas para todo aquele que está enfermo. Jesus suportou as nossas enfermidades para que não precisássemos suportar doenças e enfermidades, mas fôssemos curados e recebêssemos a sua saúde. Boas novas para todo aquele que convive com a culpa. Ele suportou nossa culpa para que nós pudéssemos receber o seu perdão e sua salvação e sermos tão inocentes e inculpáveis como se nunca tivéssemos pecado. Boas novas para todo aquele que está condenado pela penalidade do pecado. Jesus suportou nossa condenação e oferece o seu perdão e livramento da condenação eternamente. Boas novas para todo aquele que é pobre. Jesus suportou nossa pobreza a fim de compartilhar conosco as suas riquezas. Boas novas para todo aquele que fracassou. Esse homem era um fracasso. Eu nada sabia das circunstâncias dele, nem da sua presença ali, assim como nada sei a respeito de você. Porém, Deus sabia e fui explicando. Jesus suportou os nossos fracassos a fim de viver em nós e de compartilhar conosco o seu sucesso. Boas novas para todo aquele que está acometido de uma enfermidade incurável. Jesus suportou as nossas enfermidades e sofreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Aquele homem cutucou a esposa e disse: é essa a resposta. Está aí a explicação da morte de Cristo. É o Evangelho a respeito do qual eu nada soubera. Não se trata apenas de uma religião. Afeta-nos e diz respeito aos nossos problemas. Depois pensou consigo: isso de certo é bom demais para mim. Já fui longe demais, meu coração é demasiadamente pecaminoso. Estou muito enfermo, meu filhinho nasceu assim. Nada nos poderá ajudar, estamos sem esperança. No entanto, continuei ensinando. Expliquei que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Crê em quê? Crê que não precisamos fazer aquilo que Jesus fez na cruz. Lembrei a multidão de que Jesus dissera: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9,23. Perguntas difíceis para uma decisão difícil. Lá fora no campo, aquele homem indagou a si mesmo: posso crer neste plano do amor? É bom demais para ser verdade em meu caso. Jesus realmente tomou meu lugar? Jesus foi um homem bom, eu tenho sido uma pessoa terrível, fui injusto com tantas pessoas, minha vida tem sido tão destrutiva. Será que Jesus Cristo tomou meu lugar? Ele sofreu pelos meus pecados, Ele tomou as minhas enfermidades, até mesmo esse câncer, essa artrite. Foi lutando com a sua própria lógica, arrazoava dentro de si mesmo: sei o que provocou esse câncer, foi meu estilo de vida, minha rebeldia. Jesus sofreu tudo aquilo em meu favor. Jesus era bom demais para sofrer assim. Continuei enfatizando: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Eu dizia: creia somente, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9,23. Expliquei em seguida: é necessário dar-se conta de que o grande plano do amor de Deus inclui a cura, o perdão, a bênção e a abundância, tudo quanto Jesus morreu para fornecer, tudo de que você necessitar ou desejar da parte de Deus. E enquanto eu continuava a ensinar, aquele homem resolveu: vou crer naquilo que o Sr. Osborne está dizendo. Creio mesmo. Quando minha pregação acabou, orientei todos aqueles que estavam desejosos de Deus
a se dirigirem a ele por meio de oração. Ele repetiu a oração e, ao fazê-lo, não podia refrear as lágrimas. Confessou a Deus todas as suas iniquidades. A realidade do seu amor o engolfou. A paz e a alegria entraram na vida daquele homem. O homem e a esposa, ao darem conta de si, estavam abraçados, chorando juntos. O poder terapêutico do amor. Estavam abraçados quando de repente ele pensou no filhinho. Disse à esposa: "Põe-o no chão, querida. Creio que suas pernas ficaram diferentes. Solte-o no chão." O menininho estava perfeitamente curado. Suas perninhas funcionavam e ficaram fortes pela primeira vez na sua vida. Pelo milagre do amor de Deus, tornaram-se instantaneamente normais. O pai notou então que não tinha dores nos ombros nem nos joelhos. Deixou cair de lado as muletas e descobriu que, enquanto recebia paz e alegria no seu espírito, o Senhor também tinha curado sua artrite. Ele e a esposa levaram o filhinho para a plataforma. O menino estava com saúde perfeita. Não havia o mínimo de sinal da paralisia. Ficaram fora de si com tanta alegria e gratidão a Deus por tão grandioso plano de amor. A família foi andando junta para casa. A casa deles passou a ser um lar novo, no qual a paz entrara para reinar. A mãe, toda feliz, preparou uma refeição. O pai achou gostoso o cheiro. Foi então que se deu conta de que não havia dor no seu estômago. Já não havia o sofrimento que as úlceras tinham causado. Além disso, não havia mais inchaço no fígado. Comeu, não havia dor. O fígado não lhe provocava mal algum. O câncer obviamente se fora. As úlceras foram curadas. Era um novo homem, física, mental e espiritualmente. Os frutos da amizade. Começou a contar às pessoas a respeito do amor de Deus por ele. Sua personalidade se tornou agradável e amistosa. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Começou a expressar às pessoas a sua amizade. Já não as acusava nem xingava, já não era cínico nem irônico. Sabia cumprimentá-las com um sorriso. Certo negociante o observava e lhe ofereceu um emprego. Trabalhou bem no seu novo trabalho e foi um sucesso, sendo promovido dentro da companhia. Havia aumentos periódicos do seu salário. Agora é presidente da companhia. É um cristão fiel. É um produto do grande plano do amor de Deus.